Olá! Uma vez mais aqui estamos com o nosso programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinho, as nossas vibrações de saúde e paz para você e toda a sua família. Estamos aqui e sempre temos falado sobre a vida extraordinária de Chico Xavier, as suas lições, os seus ensinamentos, a sua obra psicográfica magnífica, complementando a codificação. Há alguns anos atrás, tivemos oportunidade de publicar pela editora Didier, de Votuporanga, um pequeno livro intitulado As Bênçãos de Chico Xavier, com alguns fatos, algumas lições, algumas histórias, algumas palavras ditas por ele, como nesta oportunidade. Alguém comentava sobre a falta de liberdade dos médiuns, quando Chico, sempre atento, observou: obedeço a tudo para ser livre. Escolhi um lema para mim. Escolhi a liberdade. Cumpro o dever. Trabalho, senão eu desmoralizo a liberdade. A disciplina não é uma cela trancada. É a chave da porta que lhe permite sair e voltar. Então vejamos, a disciplina. Se Chico não tivesse sido um médium disciplinado, sempre atento ao dever, certamente ele não teria cumprido com a sua missão. E a disciplina, ela é necessária em tudo o que fazemos. Disciplinar o nosso tempo, disciplinar as nossas possibilidades, disciplinar os nossos pensamentos, disciplinar os nossos sentimentos. Então Chico dizia: eu obedeço a tudo para ser livre. E graças a essa sua obediência, a tarefa traçada pelos benfeitores espirituais, é que ele cumpriu com a sua missão. Certa vez ele nos contou que Emmanuel havia dito a ele que havia uma programação inicial de 30 livros. Escreverem 30 livros. Quando a meta foi alcançada, ele perguntou a Emmanuel: escrevemos, graças a Deus conseguimos, os 30 livros, e agora? Emmanuel disse: nós agora vamos tentar os 60 livros, quer dizer, o dobro. Trabalharam, continuaram trabalhando, os benfeitores espirituais, Chico, o médium, e chegaram à marca dos 60 livros. Quando chegaram aos 60 livros, Chico tornou a perguntar a Emmanuel: atingimos os 60. E agora? Emmanuel respondeu: agora você não pergunta mais.
Vamos trabalhar. Você não pergunta mais. E a verdade é que o tempo passou e os livros foram sendo escritos. Quando Chico desencarnou em 2002, eram 412 títulos publicados. Hoje, com os livros póstumos, que têm sido publicados, editados, com o material existente, material inédito em livro, o número alcança mais de 500. De outra feita, o assunto era sobre a oração, a prece. Discorríamos sobre a eficácia da prece. Alguns preferiam a prece de Cáritas, outros o Pai Nosso. Deveriam as orações ser longas ou curtas? A dos benfeitores espirituais eram lindas páginas de literatura. Disse um companheiro, referindo-se às obras de André Luiz. Encerrando o assunto, Chico sintetizou: a prece mais forte é a do coração. Dizemos assim: socorro, meu Pai. E antes que ela suba da terra ao céu, o céu está chegando à terra. Vejamos que síntese bonita. A prece mais forte é a do coração, ou seja, aquela que fazemos com o sentimento. Ela não precisa ser longa, ela não precisa ser erudita. Chico falou assim, dizemos assim, socorro, meu Pai. E antes que ela suba da terra ao céu, o céu está chegando à terra. Não há necessidade alguma de que a prece seja longa, seja bonita, seja formada por palavras bonitas, eruditas. O que vale é o coração, é o sentimento. Narrou-nos o Chico, numa outra oportunidade, um caso interessante, um caso que nos faz pensar. Narrou-nos o Chico que no recinto do prédio da Comunhão Espírita Cristã, que foi a primeira casa de trabalho de Chico Xavier em Uberaba, quando ele veio em definitivo de Pedro Leopoldo. Porque antes disso, Chico frequentava outros centros espíritas em Uberaba. Ele chegou a frequentar a Casa do Cinza, participar de reuniões na Casa do Cinza, fundada pelo Dr. Odilon Fernandes. Ele chegou a participar de reuniões no Centro Espírita Uberabense, que é considerado a casa máter do Espiritismo em Uberaba. Mas, no recinto lá do prédio da Comunhão Espírita Cristã, que foi construído, ele fora abordado por uma senhora que trazia nos braços o filhinho agonizante. O menino estava agonizando, um filho, uma criança pequena. Ela se fazia acompanhar por Dona Horizonta Lemos, médium uberabense de apreciáveis recursos. Dona Horizonta foi uma grande trabalhadora da doutrina em Uberaba. Ela fundou em Uberaba o Centro Espírita André Luiz. Dona Horizonta, que hoje é nome de escola em Uberaba, já desencarnou. Aproximando-se do Chico, ela disse que aquela mãe desejava uma orientação para o caso do filho. O menino estava prestes a desencarnar. Ele estava desenganado pelos médicos. Verificando a gravidade do quadro, Chico recomendou que a criança fosse levada de imediato para o Hospital das Crianças.
Em Uberaba existe um hospital das crianças, exclusivamente das crianças. Chico, percebendo que o caso era grave, disse: olha, é melhor que vocês levem um menino para o hospital das crianças. A desencarnação era iminente, não é? Pois bem, antes que o Chico concluísse a orientação, o menino deu um último suspiro nos braços da mãe e morreu. Ali, conversando com Chico. A criança estava agonizando, deu o último suspiro e morreu nos braços da mãe. Desesperada, a mãe começou a chorar. Todos ali à volta, não é? Todos ficaram alarmados. Dona Horizonta ficou sem ação. E o Chico, segundo suas próprias palavras, afligiu-se. Afinal de contas, o que poderia ser feito? Partilhando a dor materna, conduído por nada ter podido fazer a tempo, Chico pensou que não era possível que os espíritos deixassem aquilo acontecer ali. Ou seja, aquela criança desencarnar dentro de uma casa espírita. Aquela mãe, afinal de contas, for ali em busca de socorro. Antes que se instalasse qualquer tumulto, ele pediu a Dona Horizonta que caminhasse com a criança e a mãe para a sala de passes, que pedisse a uns 3 ou 4 médiuns para transmitir auxílio ao menino. Então ele orientou: olha, vão para a sala de passes. Era uma sala de passes pequena. Chamem 3 ou 4 médios para auxiliar, transmitir um passe no garoto. Dona Horizonta olhou algo incrédula e retrucou: mas Chico, ele morreu. Ante a insistência do Chico, ela diz: eu vou porque é você que está pedindo, mas não vai adiantar nada. A criança já partiu. A criança não estava respirando mais, deu um último suspiro e desencarnou. Disse o Chico que, naqueles minutos, orou como nunca. Pediu a Jesus que tivesse misericórdia daquela mãe, rogou aos espíritos benfeitores que não deixassem aquela criança desencarnar, porque a imprensa sensacionalista, no outro dia, certamente haveria de dizer, não é? Menino desencarna na reunião espírita de Chico Xavier. Menino nos braços da mãe desencarna diante de Chico Xavier. Seria o que a imprensa noticiaria, o que não seria, vamos dizer, bom, não é? Não seria bom para a doutrina, uma criança ali desencarnar daquela maneira. Ao fim de algum tempo, Dona Horizonta sai com a mãe e em seus braços o filho respirando outra vez. Então foram para a Câmara de Passes, a sala de passes, os médiuns acompanharam, Chico continuou ali orando. Depois de algum tempo, a Dona Horizonta saiu com a mãe e o menino havia voltado a respirar. Dali seguem às pressas para o Hospital das Crianças. Então o Chico disse: olha, para o Hospital das Crianças, levem o menino para o Hospital das Crianças. E o Chico conclui: uma voz grossa me falou: ele vai viver, mas só por 48 horas. De fato, transcorrido esse período, aconteceu o desenlace. Então, felizmente, naquele episódio, o menino desencarnou, mas desencarnou dentro de um hospital. Desencarnou no Hospital das Crianças
e não dentro da comunhão espírita cristã, ali na casa de trabalho de Chico Xavier. Vejamos como as coisas são, como o mundo espiritual auxilia, interfere no que é possível, quando temos, assim, algum merecimento, não é? Quando possuímos algum mérito, o mundo espiritual sempre permanece atento, claro, sob as bênçãos do Cristo. O Cristo agiu assim, ressuscitou a Lázaro, ressuscitou a filha de Jairo, que também, o filho da viúva de Naim, são casos narrados nas páginas de O Novo Testamento. Certa vez, os repórteres faziam cada pergunta, não é? Chico, como é que você aguenta essa carga diuturna de trabalho? Já nessa idade e, sobretudo, doente. Na época, o Chico estava aí com um pouco mais de 70 de idade. É verdade que você dorme apenas 3 horas por noite? O médium respondeu, não, eu durmo 4 horas. A correspondência absorve muito. O repórter perguntou, é verdade que você dorme apenas 3 horas? O Chico falou, não, eu durmo 4. A correspondência absorve muito. A correspondência é uma coisa que a gente não pode dispensar. E Chico recebia cartas e mais cartas. Nós podemos testemunhamos in loco, vendo lá na casa dele dezenas e dezenas de cartas, não é? Também trabalhamos durante muitos anos correios e telégrafos aqui de Uberaba. Eram dezenas e dezenas de cartas de todo o Brasil e até do exterior. Cartas endereçadas a Chico Xavier, que na medida do possível ele respondia. Há tempos um escritor escreveu um pensamento muito curioso que diz assim: escrever cartas é o tempo realmente perdido da criatura humana, mas eu não considero assim. Através de cartas, a gente mantém muito trabalho maravilhoso e muita realização maravilhosa. E por isso ninguém deve desprezar a correspondência. Interessante que o mesmo acontecia com Kardec. Kardec também, ele recebia uma correspondência farta e ele fazia questão ele fala na Revista Espírita, ele recebia muitas cartas, dezenas de cartas, consultas, pedidos de orientação, porque Kardec também era receitista. Está lá em sua biografia. Às vezes, pessoas escreviam a Kardec pedindo uma receita dos espíritos. E Kardec, que era também médium, Kardec, que conhecia biologia, conhecia química, conhecia ciências naturais, Kardec receitava. E Chico continua, a correspondência é vital na vida de todo ser humano, de maneira que eu trabalho a hora em que posso. Atualmente estou com o meu organismo comprometido com o processo de angina. Não posso fazer tudo o que quero, mas dentro de minhas limitações, cansaço é uma coisa que eu não conheço. A respeito disto, um dia eu perguntei a Emmanuel qual era a definição que ele me dava sobre cansaço. Ele respondeu, meu filho, até hoje ninguém pode definir sobre a Terra o ponto de interação entre cansaço e preguiça. Interessante, não é? Às vezes não estamos assim tão cansados, não é? Às vezes realmente nós estamos
é sem aquela vontade de fazer alguma coisa, ou sem aquela vontade de trabalhar. Existem pessoas que são convidadas ao trabalho, muitas vezes, a participar das tarefas na casa espírita, principalmente de tarefas assistenciais. A pessoa às vezes responde, mas eu estou cansado, estou cansada, e eu não consigo. Às vezes a pessoa não consegue vencer o seu próprio comodismo, não é? E com Chico Xavier, tais palavras não eram tão somente teoria, porque Chico, até a véspera de sua desencarnação, ele procurou se manter ativo. Nós somos testemunha, às vezes psicografando com muita dificuldade. Estava doente mesmo, o corpo estava desgastado, ele estava doente, mas ele permanecia na psicografia. Não psicografava mais com aquela velocidade, não psicografava mais, digamos assim, com aquela exatidão, com aquela prontidão. Muitas vezes a mão parava, ficava durante algum tempo parada, ele estava realmente cansado, quase que cochilando, com a caneta na mão, mas com a caneta na mão. Com a caneta na mão. Ele chegava, às vezes, por estar doente, febril, com alguma dor no corpo ou por todo o corpo, mas ele levava a tarefa até o fim. Quando os espíritos não puderam escrever páginas mais longas, passaram a escrever sentenças mais curtas, frases mais curtas, trovas, pensamentos pequenos, mas escrevendo sempre através de Chico Xavier. Então, assim era Chico Xavier. Era um homem extraordinário, não apenas um médium, um intérprete dos benfeitores espirituais. Ele mesmo era um espírito superior, hierarquicamente, muito acima de nós, muito acima de nós. Às vezes nós nos deparamos com alguns confrades, vamos dizer assim, desavisados, que chegam a criticar a obra de Chico Xavier e não pensam que Chico Xavier é um espírito, do ponto de vista hierárquico, muito acima de nós, muito acima de qualquer um de nós, com a sua visão, com a sua compreensão da vida, com a sua espiritualidade, com a sua bondade, com a sua capacidade de amar e com a sua sabedoria, porque Chico possuía sabedoria própria. A sabedoria que nós atribuímos sempre a Emmanuel não era uma sabedoria tão somente de Emmanuel, era uma sabedoria também que pertencia a Chico Xavier. Então, um grande abraço, muita paz e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.